Neste vídeo especial, mergulhamos na poderosa oração de Salomão durante a dedicação do templo em Jerusalém, registrada em 1 Reis 8. Você vai entender cada detalhe dessa oração impressionante, a estrutura, os pedidos, a teologia envolvida e as lições práticas para o nosso tempo. Salomão não apenas fez uma oração bonita, mas uma intercessão profética, teológica e profundamente humana. Descubra como Deus respondeu esse clamor e o que isso nos ensina sobre oração, arrependimento, aliança e a presença de Deus. Procuramos entregar um estudo completo, fiel às Escrituras, e usamos com base a Nova Versão Transformadora, NVT. Por isso, meu irmão, te convido a ficar comigo até o final, porque neste estudo aplicado vamos explorar juntos a poderosa oração de Salomão. Inscreva-se no canal Teologia Fácil e compartilhe este conteúdo com quem ama estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade e clareza. Eu sou Flávio Silva e seja muito bem-vindo ao canal Teologia Fácil. O nosso propósito é tornar a Bíblia Sagrada acessível a todos, descomplicando temas bíblicos e trazendo ensinamentos profundos de maneira simples e direta que edifiquem a sua fé. Aqui você encontrará conteúdos relevantes, apresentados de forma clara e de fácil entendimento. Inscreva-se agora mesmo no canal e venha crescer conosco. Você já parou para imaginar o que representa a realização de um sonho coletivo aguardado por gerações inteiras? O momento em que tudo aquilo que era promessa finalmente se torna realidade diante dos olhos do povo? É exatamente esse o cenário diante de nós. Depois de anos de planejamento, trabalho árduo e dedicação, o Templo de Jerusalém está concluído. Mas ele não é apenas uma grande obra arquitetônica. É o local escolhido por Deus para manifestar a sua presença entre o seu povo. Embora o templo tenha sido construído por Salomão, a iniciativa original partiu do coração de Davi, seu pai. Quando já habitava em seu palácio, em tempo de paz, Davi expressou o desejo sincero de construir uma casa para o Senhor, reconhecendo que era inadequado viver em conforto enquanto a Arca da Aliança ainda permanecia numa tenda. Esse desejo de Davi está registrado em 2 Samuel 7, que revela a reverência de Davi e seu amor pela presença de Deus. No entanto, o próprio Deus, por meio do profeta Natã, deixou claro que, embora o desejo fosse honrado, a execução caberia a outro. O templo seria sim construído, mas não por Davi, e sim por Salomão, seu filho. Deus explicou que Davi havia sido homem de guerras, e que o templo, símbolo de comunhão e paz, seria erguido por alguém cujas mãos não estivessem marcadas pelo sangue. Assim, mesmo sem colocar uma pedra, Davi participou ativamente da obra, preparou os materiais, organizou os levitas, projetou os detalhes e instruiu seu filho. A construção do templo em Jerusalém foi um projeto divino que marcou profundamente a história espiritual de Israel. A construção do templo durou 7 anos, e essa informação nós encontramos em 1 Reis 6:37 e 38. Mas esse tempo foi precedido por décadas de preparação liderada por seu pai, o rei Davi. Localizado no Monte Moriá, em Jerusalém, o mesmo lugar onde, em Gênesis 22, Abraão esteve disposto a sacrificar Isaque e onde, em 2 Samuel 24, Davi comprou a eira de Araúna para edificar um altar ao Senhor, o templo se tornou o ponto central da presença de Deus entre o seu povo. Ele substituiu o tabernáculo, que acompanhava Israel no deserto como o novo lugar de culto e sacrifício. Esse momento histórico reflete o cuidado e a reverência com que toda a construção foi planejada e realizada. Davi, mesmo sabendo que não seria ele quem edificaria o templo, se dedicou intensamente aos preparativos. Conforme 1 Crônicas 22:14, ele ajuntou grandes quantidades de materiais: ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedras.
Também organizou os levitas, designou os sacerdotes e deixou um projeto detalhado para a construção. Coube a Salomão, seu filho, colocar tudo em prática, executando essa grande obra inspirada por Deus. Assim, ao dedicar o templo, Salomão não estava apenas concluindo uma obra arquitetônica magnífica, mas celebrando a fidelidade de Deus e inaugurando uma nova fase nos capítulos da história do povo de Deus. E então, após 7 anos desde o início das obras, chegou o grande dia da sua consagração e algo surpreendente acontece. Conforme lemos em 1 Reis 8, 10 e 11, assim que os sacerdotes saem do santuário, a glória do Senhor enche o templo de forma tão poderosa que ninguém consegue permanecer ali. É como se o céu tocasse a terra naquele instante. Esse episódio marca um divisor de águas na história de Israel, e é nesse contexto sagrado que Salomão, o rei mais sábio que já existiu, se coloca diante de Deus para fazer algo que vai muito além de palavras bonitas. Salomão ora, mas essa oração não é uma oração comum. É uma das mais belas e profundas orações de toda a Bíblia. Ela é teológica, é profética e, ao mesmo tempo, intensamente humana. Hoje vamos mergulhar nessa oração. Vamos entender não só o que ela significou para o povo naquele tempo, mas também o que ela pode nos dizer. Há verdades eternas escondidas nessas palavras. São lições que podemos extrair que podem transformar a nossa vida. Estrutura da oração, uma conversa com o Criador. Agora que já compreendemos o contexto desse momento histórico, chegou a hora de olharmos mais de perto para a oração em si. Ela não é apenas uma súplica bonita registrada nas Escrituras. É uma conversa íntima, profunda e cuidadosamente construída. Vamos explorar a estrutura dessa oração e entender como Salomão se dirige a Deus naquele dia inesquecível. Vamos agora explorar a oração em si, dividindo-a em partes bem definidas para facilitar o nosso entendimento. Essa oração completa está registrada no capítulo 8 do primeiro livro de Reis, do verso 23 ao 53. Em determinado momento da cerimônia de dedicação do templo, Salomão inicia sua oração de forma impressionante. Ele está em pé, com as mãos erguidas, olhando para o céu, exaltando a fidelidade de Deus. E ele declara: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu ou na terra, que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam nos teus caminhos. 1 Reis 8, 23. Essas palavras são mais do que um elogio, são uma declaração clara de quem Deus é. Antes de fazer qualquer pedido, Salomão começa reconhecendo a grandeza e a fidelidade do Senhor. E isso é algo que também podemos aplicar em nossas próprias orações. Antes de trazer nossas necessidades, precisamos lembrar quem é o Deus a quem estamos falando. Mas Salomão não para por aí. Ele faz uma declaração poderosa que atravessa os séculos. No versículo 27 ele fala assim: Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que construí. 1 Reis 8, 27. Essa frase é poderosa porque revela a humildade de Salomão. Ele entende que o templo não é uma prisão para Deus, é apenas um símbolo da sua presença. Deus é maior do que qualquer construção humana. Hoje em dia, quando pensamos em igrejas ou espaços de adoração, sabemos que eles são importantes, mas não limitam a presença de Deus. Agora vamos ao coração da oração. Na oração existem 7 cenários humanos pelos quais Salomão intercede. Número 1, conflitos entre pessoas. Se alguém pecar contra outro e for obrigado a jurar inocência diante do altar neste templo, ouve dos céus e julga entre os teus servos. Condena o culpado e declara inocente o que for justo, conforme sua justiça. 1 Reis
8:31 e 32. Salomão pede que Deus seja juiz nas disputas pessoais. Isso mostra que o Senhor não é indiferente aos conflitos humanos. Ele se importa com justiça até nos relacionamentos mais simples. Podemos confiar que Deus vê todas as situações e age com justiça perfeita, até mesmo naquelas contendas que parecem pequenas para os outros. Número 2. Derrota militar por causa do pecado. Quando teu povo Israel for derrotado por inimigos por ter pecado contra ti, e se voltar para ti e confessar teu nome, orando e suplicando neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu povo. 1 Reis 8:33 e 34. Salomão reconhece que a derrota pode ser consequência do pecado, mas ele também entende que há esperança no arrependimento sincero. Mesmo quando enfrentamos consequências difíceis por nossos erros, Deus está disposto a restaurar quem se volta a Ele de coração. Número 3. Seca como disciplina divina. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem voltando-se para este lugar, confessares teu nome e se afastarem do pecado, ouve dos céus, perdoa e ensina o caminho certo. 1 Reis 8:35-36. A seca era um sinal visível de disciplina de Deus, mas Salomão mostra que mesmo nesses tempos difíceis havia um caminho de volta. Toda disciplina tem um propósito: restaurar. Se formos sensíveis à correção de Deus, Ele nos guia de volta à vida plena. Número 4. Fome, peste e pragas. Se houver fome ou peste na terra, se houver pragas ou enfermidades, inimigos cercando as cidades ou qualquer outra calamidade, ouve dos céus toda oração sincera e estende tua misericórdia. 1 Reis 8:37-40. Salomão entende que tragédias podem ocorrer por causa do pecado, mas apela à misericórdia de Deus como resposta maior. O sofrimento não deve nos afastar de Deus, mas nos conduzir a um clamor por sua compaixão e intervenção. Número 5. Oração ao estrangeiro. Quando estrangeiros que não são do teu povo vierem de terras distantes por causa do teu nome e orarem neste templo, ouve dos céus e concede o que pedirem. 1 Reis 8:41-43. Este pedido é impressionante. Salomão reconhece que Deus não pertence só a Israel. Ele é acessível a todos os que invocam o seu nome. Desde sempre, o coração de Deus é para todos os povos. Ele ouve qualquer pessoa que o busca com fé sincera. Número 6. Oração em tempos de guerra. Quando teu povo for à guerra contra seus inimigos e orar ao Senhor na direção da cidade que escolheste e do templo que construí, ouve suas orações e concede vitória. 1 Reis 8:44-45. Salomão ora para que Deus esteja presente nos momentos de batalha. Ele reconhece a dependência do povo diante dos perigos. Em nossas lutas, físicas, emocionais ou espirituais, precisamos lembrar: a vitória sempre vem do Senhor. Número 7. Arrependimento no exílio. Se pecarem e forem levados ao exílio, e lá se voltarem para ti, confessarem seus pecados e orarem voltados para a tua terra e templo, ouve dos céus, perdoa e restaura o povo. 1 Reis 8:46-53. Esta parte da oração encontramos um momento profético. Salomão prevê que o povo pode ser exilado por causa do pecado. Ainda assim, ele confia que o arrependimento sincero pode trazer restauração total a Israel. Mesmo quando nos sentimos distantes de Deus, nunca é tarde para voltar. O coração contrito, com arrependimento genuíno, sempre encontra o favor de Deus.
Cada um desses 7 pedidos de Salomão reflete uma verdade profunda. Deus ouve as orações sinceras de seu povo. Não importa a situação, Ele está pronto para agir quando clamamos a Deus. Agora vamos além da estrutura do texto e mergulhar nas camadas teológicas dessa oração. Podemos conectar as verdades profundas da oração de Salomão com aplicações práticas para a nossa caminhada com Deus. E aqui eu destaco 4 elementos que se entrelaçam com o conteúdo dessa oração: aliança, arrependimento, inclusão e soberania divina. Vamos ver como cada um deles se manifestam neste texto tão rico. A aliança. Salomão ora com base na promessa que Deus fez a Davi em 2 Samuel 7. Naquele momento, Deus não falou diretamente com Davi, mas enviou uma mensagem por meio do profeta Natã. Mesmo assim, Davi recebeu aquela palavra com temor e reverência, reconhecendo que vinha do próprio Senhor. Essa promessa se tornou a base da aliança davídica, que apontava para um trono eterno e para o Messias que viria. Isso nos ensina que a nossa vida de oração também deve estar firmada na fidelidade de Deus. Ele é um Deus de aliança, e tudo o que promete, Ele cumpre. Arrependimento. Em cada um dos 7 pedidos, o arrependimento aparece como chave para o perdão e a restauração. A oração que nasce de um coração quebrantado continua tocando o coração de Deus. Inclusão. Salomão intercede até pelos estrangeiros, pedindo que Deus os ouça quando orarem. Ele está refletindo o coração inclusivo de Deus, que deseja ser conhecido e adorado por todos os povos da terra. Soberania divina. Mesmo diante de um templo majestoso, Salomão reconhece que Deus é maior. Ele reina nos céus e governa sobre todas as nações. Nada está fora do seu domínio. Charles Spurgeon disse certa vez: a oração é o canal pelo qual a bênção de Deus desce à terra. E é exatamente isso que vemos aqui. Quando oramos com fé, quando nos arrependemos de verdade, abrimos uma porta para que Deus haja com graça, com justiça e com poder. E isso nos conduz à parte final deste vídeo, onde vamos refletir sobre o impacto dessa oração no plano maior de Deus e o que ela nos ensina sobre o Evangelho. A oração de Salomão não é apenas um registro histórico ou um belo exemplo de devoção. Ela fala diretamente com a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, ela nos ensina a reconhecer quem Deus é antes de qualquer pedido. Salomão começa exaltando o caráter de Deus, lembrando da sua fidelidade e soberania. Isso nos convida a fazer o mesmo, entrar na presença do Senhor com reverência, reconhecendo que estamos diante de um Deus que é fiel às suas promessas, soberano sobre todas as coisas e cheio de graça. Além disso, aprendemos que Deus não responde a palavras bonitas ou fórmulas religiosas, mas sim a corações sinceros. A oração só tem valor quando vem acompanhada de verdade interior. Por isso, é fundamental que nos apresentemos diante de Deus com sinceridade, abrindo o coração sem máscaras. É nesse lugar de honestidade que a graça se manifesta. Outro ponto forte é o espírito de inclusão presente nessa oração. Salomão não ora apenas por Israel, mas também pelos estrangeiros, por aqueles que viriam de terras distantes e clamariam a Deus. Isso revela o coração generoso e acolhedor que devemos ter também. A oração não pode ser apenas por nós e pelos nossos, ela precisa alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor, amigos, vizinhos, familiares e até mesmo desconhecidos. Orar pelos outros é um ato de amor e fé. Por fim, somos lembrados de uma verdade poderosa. Nós somos hoje o templo do Senhor. Em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo afirma que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Isso significa que a presença de Deus que antes habitava no templo de Jerusalém, agora habita em nós. Essa realidade muda completamente a forma como vivemos, oramos e nos relacionamos com o Pai. A oração de Salomão nos convida a viver com essa consciência de que Deus está presente, que Ele ouve, que Ele age e que Ele deseja habitar em nós.
Agora que compreendemos a profundidade dessa oração, quero te convidar a ouvir com atenção cada palavra dita pelo rei Salomão. Imagine o povo reunido, o templo consagrado e os céus abertos. Com um tom firme, reverente e a autoridade espiritual de um rei ungido por Deus, Salomão se volta ao povo de Israel e declara. 1 Reis 8, dos versículos 14 ao 21, diz assim: Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura, e agora construí para ti um templo magnífico, um lugar onde habitarás para sempre. Então, diante de toda a comunidade de Israel, Salomão se virou e abençoou o povo, enquanto todos estavam em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu com as próprias mãos o que prometeu com a sua boca a meu pai, Davi. Pois ele disse: Desde o dia em que tirei meu povo Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade entre as tribos de Israel para nela ser construído um templo, onde meu nome fosse honrado, mas escolhi Davi para governar meu povo Israel. Meu pai Davi quis construir um templo para honrar o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Fizeste bem em querer construir um templo em meu nome. Contudo, não serás tu quem o construirá. Teu filho, que nascerá de ti, construirá o templo em meu nome. E agora, o Senhor cumpriu a promessa que fez. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora me assento no trono de Israel, como o Senhor prometeu. E construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E ali, no templo, preparei um lugar para a Arca da Aliança, a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados, quando os tirou da terra do Egito. E então, depois de falar ao povo, Salomão se volta para o Senhor. Diante de toda a congregação, ele se posiciona junto ao altar, ergue as mãos aos céus e começa a orar. Aqui está a oração completa de Salomão. Ó Senhor, Deus de Israel, não há outro Deus como tu, nem nos céus, nem na terra. Tu mantens tua aliança de amor com teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Tudo o que prometeste com tua boca, hoje tu cumpriste com tuas mãos. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre também a outra promessa que fizeste a teu servo Davi. Se teus filhos forem fiéis a mim, como tu foste, eles sempre se sentarão no trono de Israel. Ó Deus de Israel, confirma esta promessa. Mas será mesmo que Deus habitaria de fato na terra? Os céus, até os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que eu construí. Ainda assim, atende a oração e a súplica de teu servo, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que hoje faço diante de ti. Volta teus olhos, dia e noite, para este templo, este lugar do qual disseste: meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que eu e teu povo Israel fizermos, voltados para este lugar. Sim, ouve-nos do céu tua habitação, e quando ouvires, perdoa. Quando alguém pecar contra seu próximo e for obrigado a jurar diante deste altar, neste templo, ouve do céu e julga teus servos, condena o culpado e declara justo o inocente. Quando Israel for derrotado por seus inimigos por ter pecado contra ti, mas se voltar para ti, confessar teu nome e orar neste templo, ouve do céu, perdoa o pecado e traz de volta teu povo à terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não houver chuva por causa do pecado, mas teu povo,
orar voltado para este lugar e abandonar seus pecados. Ouve do céu, perdoa e ensina-os a seguir o bom caminho. Envia chuva sobre a terra que deste como herança. Quando houver fome, peste, pragas de gafanhotos ou inimigos cercando as cidades, ou qualquer doença, então ouve toda a oração feita por qualquer pessoa ou por todo o povo com coração arrependido. Tu conheces o coração humano. Age conforme cada um merece, pois tu és justo. Quando estrangeiros, que não são do teu povo, vierem de terras distantes e orarem voltados para este templo, ouve do céu, atende seus pedidos, para que todos os povos da terra conheçam teu nome e temam a ti, como o teu povo Israel. Quando teu povo sair para a guerra, aonde quer que os enviares, e orar voltado para esta cidade e para este templo que construí em teu nome, ouve do céu e dá-lhes vitória. Quando pecarmos contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu ficares irado e nos entregares aos inimigos, mas então nos voltarmos para ti, lá na terra do exílio, se confessarmos, pecamos, fizemos o mal, e nos voltarmos de todo o coração, orando voltados para a tua terra, tua cidade, teu templo. Então ouve do céu, perdoa teu povo, mostra tua compaixão, pois somos teu povo, tua herança. Tu nos tiraste do Egito com tua mão poderosa. Senhor, que teus ouvidos estejam sempre atentos às súplicas que fizermos, que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este lugar. Lembra-te da tua aliança com teu servo Moisés e com teu povo para sempre. Essa oração não foi apenas um momento histórico, foi um chamado eterno, um convite para todos nós. A oração de Salomão termina, mas a mensagem dela ecoa até hoje. Ela nos lembra que Deus não está à procura de templos luxuosos nem de rituais impecáveis. Ele está à procura de corações arrependidos. Salomão sabia disso. Por isso, em meio à sua grandiosa consagração, ele reconhece a fragilidade humana, a inclinação ao pecado e a necessidade constante da misericórdia divina. E é nesse ponto que somos profundamente desafiados. Hoje, essa mesma oração nos chama a parar e refletir. Como está o nosso coração diante de Deus? Temos reconhecido quem Ele é? Temos confessado nossos erros com humildade? Temos buscado Sua presença com sinceridade? A boa notícia é que o céu ainda responde à terra. Sempre que nos colocamos diante de Deus com arrependimento genuíno, Ele ouve, perdoa e age. E mais, conforme lemos em 2 Crônicas 7:1, essa oração não foi o fim de uma cerimônia. Ela foi o início de uma manifestação gloriosa. Porque depois que Salomão terminou de orar, Deus respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício e enchendo o templo com sua glória. Aquela foi uma resposta visível, poderosa e inesquecível. E embora hoje não vejamos fogo literal descendo do céu, a presença de Deus ainda se manifesta quando oramos com fé, paixão e reverência. Então eu quero te fazer um convite simples e profundo. Tire um tempo hoje para orar como Salomão. Reconheça a grandeza de Deus, confesse suas falhas, interceda por outros e abra o coração com sinceridade. Que esse momento não seja só mais um entre tantos, mas que seja um novo começo. Lembre-se, o mesmo Deus que ouviu Salomão continua ouvindo os que o buscam com verdade. Que essa imagem do fogo do céu te inspire a buscar a presença do Senhor com intensidade e entrega. Bem, amados, chegamos ao final de mais um vídeo, mais uma mensagem da poderosa Palavra de Deus existente nas Escrituras. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e fique com Deus. Na tela você encontra 2 opções de vídeo do canal. Escolha uma e siga em frente. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares.
e que Deus nos abençoe sempre. Amém.